Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar você que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Metafísica e a Estrutura do Ser. As aulas serão realizadas na casa da professora Margarita Noyes, onde também há vagas para hospedar até 21 alunos. Ela tem lá uma bela sala de conferências, as pessoas vão se sentir muito confortáveis lá, mais do que num hotel. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro, e-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041 3527 0987 ou 041 9974 4443. Informações sobre como obter o visto estão na minha página www.olavodecarvalho.org. Também lembrar a vocês o curso que será dado pelo meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, em Curitiba. Onde está aqui o negócio? Não está, aqui não consta onde vai ser, mas vocês podem obter informações pelo site http://luizgonzagadecarvalho.com, Luiz com Z. Será no dia... o primeiro encontro será... o curso chama-se Primeiras Leituras de Filosofia. E é uma série de comentários a textos clássicos de filosofia, que são os mesmos que eu selecionei para o seminário de filosofia. Evidentemente com, vamos dizer, um enfoque diferente. O primeiro encontro será no dia 27 de abril, em Curitiba. Também, olha, duas coisas importantes. Aqui é o seguinte: a Graça Salgueiro está fazendo há 10 anos o site Nota Latina, que é a melhor fonte de informações sobre a política latino-americana que tem na internet inteira, e que é frequentemente parasitada pelo pessoal da grande mídia. Quer dizer, o que a Graça publica lá, eles publicam 2 anos depois. Quer dizer, você paga a assinatura da Folha e você tem o direito de receber as notícias do Nota Latina com 2, 3, 4, às vezes 10 anos de atraso. É um grande negócio. Tá certo? Acontece o seguinte: a Graça está fazendo isso a leite de pato. Ela não leva um tostão para fazer este blog. Tá certo? Então, não é que como o pessoal que faz blog de gaysismo, putaria, essa coisa, tá tudo enchendo o cu de dinheiro. A Graça não leva um tostão para fazer isso. Então, gente, por favor, entra lá no Nota Latina, http://notalatina.blogspot.com e contribuam para que a Graça possa continuar este trabalho. Também esta semana eu recebi uma notícia horrorosa. Ela não é nova, mas justamente por não ser nova é que me impressiona mais. Uma semana antes de ser preso, alguns dias antes de ser preso, na Venezuela, o Alejandro Penha Esclusa tinha sido operado de um câncer na próstata. E ele estava lá em recuperação da operação. Imagina se ele, a essa altura, no hospital, ele poderia estar conspirando com o tal de Francisco Chávez Abarca, que disse que ele era o contato dele para a prática de atos terroristas. Atos terroristas que, infelizmente, são irreais, porque explodir o Chávez seria uma grande ideia. Infelizmente, é tudo falso, né? Agora, acontece que o Alejandro foi preso e, desde aquela época, não recebe os cuidados médicos necessários para uma pessoa que saiu de uma operação desse tipo. Quer dizer, então está na hora de começar a mobilizar aí entidades de direitos humanos, né? E até assim, a Cruz Vermelha Internacional, para dizer, isso aí, peraí, mas nem cachorro você trata assim. Quer dizer, se o cachorro está doente, você trata o cachorro. Agora, o cara sai do hospital, joga na cadeia, fica lá sem assistência médica, sem coisa nenhuma. Quer dizer, é para matar o cara. Claro, o Alejandro é um homem forte, sempre teve um homem vigoroso e tal, mas isso não quer dizer que nós possamos abusar e passar de trator em cima dele. Muito bem. Aqui, o Vinícius Aguilar, de Curitiba, Paraná, me pergunta: sou ouvinte do seu programa e gostaria de saber a forma como você fica sabendo das notícias, se há algum método de pesquisa ou site que o senhor utiliza como fonte. Olha, eu costumo ler
Aqui existe um jornalzinho que resolve praticamente todos os problemas. É um jornalzinho publicado no estado de Iowa, chama-se Conservative Chronicle. O que ele faz? Ele pega todos os artigos principais publicados em todos os jornais ou revistas conservadores dos Estados Unidos e coloca tudo lá. Então você recebe tudo junto. Além disso, eu costumo consultar muito o Drudge Report, né? Drudge é o sujeito que descobriu o caso da Monica Lewinsky e tem um site de notícias que é atualizado assim, a cada 10 minutos. É muito bom. E também acompanho muito Newsmax, newsmax.com e o Net dele, wnd.com. E também Town Hall. Town Hall é um site do Partido Republicano para republicanos. Então é mais ou menos o ponto de vista oficial do Partido Republicano. E além disso, a gente acompanha, vamos dizer, a mídia geral, tipo BBC, New York Times, CNN, essa putada toda. Então você vasculhando tudo isso, a gente aqui, para fazer este programa, nós colecionamos no mínimo 100 notícias por semana, das quais a gente comenta apenas algumas. Tá certo? Houve até um tempo que a Isabela estava publicando no Mídia Sem Máscara todas as notícias que nós usávamos. Quer dizer, as que usávamos e as que não usávamos, né? Eu não sei se continua fazendo isso, porque daí a Isabela teve nenê, né, tá lá cuidando do Jimmy e não está com tempo para fazer isso. Então por aí você tem uma ideia. Aliás, falando nisso, falando em fontes, o meu aluno Marcos Alcântara colocou lá no Seminário de Filosofia, na parte últimas atualizações, que é acessível, creio eu, é acessível para o público em geral, e não só para os alunos, a lista dos livros que eu citei e recomendei aqui no Throat Speak, desde 2006. São mais de 350 livros, são 44 páginas de lista. Né? Então, isso aqui é para tapar a boca desses epidídimos que ficam dizendo, o Olavo não cita fontes, etc. Não cita fontes o caralho, meu filho, vai lá. Eu dei mais dicas de leitura neste país do que eu acho que as universidades brasileiras todas somadas, porque na universidade não se lê nada, na universidade só se lê apostila, pô, quem é que não sabe? Não se lê um porra de um livro inteiro. E, vamos dizer, no jornalismo, eu digo, olha, eu sou o jornalista que mais deu dicas aqui desde o tempo do Otto Maria Carpo, porra. Inclusive, falando em dicas, você veja, a E-Realizações, né? Eu dei aulas lá, seminário de filosofia, durante quase 10 anos. Está tudo isso gravado. E por que o homem não publica isso aí? E sabe por que ele não publica? Porque se publicar, o pessoal vai ficar sabendo qual é a fonte, né, do maravilhoso catálogo dele. Né? Então o cara, para se fazer de descobridor, de pioneiro, então ele esconde o material. Então como é o seu Edson Manuel de Oliveira Filho? Vamos publicar esta porra ou não? Vai continuar sentado em cima do meu material, peidando ali no meu material durante 10 anos? Que é isto, porra? Ele ficou enciumado pelo seguinte, ele ficou bravo comigo, por quê? No tempo que eu fazia o seminário lá, o seminário era uma verdadeira merda. Tinha lá um técnico que não entendia nada, a transmissão caía a cada 5 minutos e o pessoal ficava lá sentado esperando. Daí, o público foi diminuindo. Começou com 100 pessoas, 99, 98, agora terminou com 10. Daí eu falei, eu não vou mais fazer. E eu dizendo, para com isso, vocês estão usando a técnica errada, o negócio é muito mais simples, faz assim, assim, assim. Eu dei a receita toda para salvar, né, o orçamento lá da realizações. O cara teimando. Chegou uma hora, falou, eu não aguentei mais. Falou, pô, vocês estão expulsando o aluno, não é possível. Né? Então eu vou fazer o seminário de filosofia do meu jeito. Estamos fazendo o seminário de filosofia, sabe quantos alunos nós temos? Nós temos 3.000. Então daí o homem ficou mordido, ficou com ciumeira, está entendendo? Como diz, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Então qual é a vingança dele? Ele publica esta coisa toda que eu recomendei pessoalmente para ele, e ele, embora eu exercesse ali informalmente as funções de diretor editorial, quer dizer, selecionar o material, ler os livros, selecionar os sugeridos, nunca recebi um tostão por isso e não recebi sequer um muito obrigado. Tá certo? E agora o pessoal todo mundo fala, editor, é realizações, é pioneiro. Pioneiro sou eu, porra! Que é isso, porra? Então tá aqui, ó, 350 títulos que foram sugeridos só no Throat Speak, sem contar artigos de jornal, aulas, conferências, DVDs, gravações, etc, etc. Também aqui tem só livros, não estão mencionadas notícias de jornal, artigos de jornal, estatísticas oficiais, nada. Se for somar tudo isso, as fontes são mais de 1.000.
Outra coisa aqui, seu Epidídimo, eu quando não cito uma fonte é porque eu já citei. É? Eu não posso ficar toda hora repetindo a mesma fonte e dar toda hora o link, etc. Não é possível isso, sobretudo no jornalismo, onde você tem um espaço limitado. Então você para de fazer intriga, rapaz. Para de mentir. Tá? Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Tem ninguém? Alô, tem? Peraí, tem alguém. Diga. Alô, professor? Sim, Aqui é o Rodolfo, de Santa Catarina. Rodolfo de Santa Catarina, tudo bem? Tudo bem? Professor, aqui um negócio que eu vi ontem, o Aloysio Nunes, senador do PSDB em São Paulo, uma coisa que o senhor falou no outro programa, que não tem que você combater a esquerda com discurso de esquerda, né? E eu estava vendo ontem ele, com aquele discurso de esquerda do PSDB, e ontem também eu revi aquele debate Lula e Collor, famoso, em 89, o Collor, apesar de ser um voto, combatendo um discurso até conservador, né, de direita. Então, 20 anos atrás estava a receita, esse cara aí ainda não aprendeu. Então, com esse registro, um fato que eu achei interessante, ó, vendo aí na televisão Olha, brasileira. a direita foi tão criminalizada e marginalizada no Brasil que hoje aquele discurso do Collor seria tido como discurso de ódio, extremismo de direita, crime. Então, foi criminalizado ser de direita, ponto final. E a direita que sobrou é a direita da esquerda, que é o PSDB. Tanto que você vê que um dos próceres do negócio é esse Aloysio Ferreira, Aloysio Nunes Ferreira, que foi terrorista. E que, aliás, é um merda este sujeito. É um merda. Porque uma vez, ele, quem diz que é um merda não sou eu, é ele mesmo. Porque uma vez eu estava lá sondando umas ideias dele e ele disse que eu estava mergulhando no esterco. Daí eu respondi, Excelência, quem disse foi Vossa Excelência, não fui eu. Quer dizer, quem se pronunciou sobre o conteúdo do seu cérebro foi o senhor. Quer dizer, sondar as suas ideias é um mergulho no esterco, é mesmo. Né? Então vamos em frente. Olha, aqui aparece uma pesquisa da BBC dizendo que o Brasil é um dos países onde mais se crê em Deus. É o terceiro país onde mais se crê em Deus. 84% dos brasileiros acreditam em Deus ou num ser supremo. Aparece uma notícia muito boa. Acontece que quando você vai ler os detalhes, você vê que, bom, 51% acreditam em algum tipo de vida após a morte. Só que, desses 51, quase metade, 23%, acreditam que existe vida após a morte, mas não especificamente um paraíso ou um inferno. Então, o que sobra? É? Sobra uns 20 e pouco por cento que são cristãos. Então, isso aí confirma o diagnóstico feito pelo Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, quando ele disse: os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Por que eles não são cristãos na fé? Eles não conhecem a fé cristã, eles não conhecem a doutrina cristã, porque vai fazer 50 anos que a nossa igreja só está ensinando besteira para os caras, porra. Hã? Ficava lá ensinando a doutrina eterna de Chardin, a teologia da libertação, a reforma agrária, puxando o saco do MST. É só isso que fizeram durante 50 anos. Vem com essas ridículas campanhas da fraternidade. Né? Agora o padre Paulo Ricardo está fazendo uma campanha para que a campanha da fraternidade seja a do ano mariano, quer dizer, pedindo que o Papa realize a consagração da Rússia a Nossa Senhora, que Nossa Senhora pediu em 1917. Pô, o que é isto, minha gente? É? Agora o Papa diz que não vai fazer, não. Agora, tem um vidente italiano, um vidente católico italiano, que ele diz o seguinte: esse Papa não vai fazer, mas o próximo vai. Então, agora, o que tem que fazer com o Papa? Tem que fazer que nem Santa Catarina fazia com o Papa no tempo dela. Chegava no Papa e dizia: faz o seu dever, seja homem. Então, é o que tem que dizer para o Bento XVI: cumpra o seu dever, seja homem. Não aceite pressões. Se os caras te matarem, você já está velho mesmo, pô. Espera viver eternamente? Você vai viver eternamente no outro mundo, espero eu, né? Na beatitude eterna. Mas aqui não, né? Então, agora, acontece que, enquanto no Brasil você vê que somente uma parte ínfima está informada da doutrina cristã, que eles fazem uma meleca, eles misturam reencarnação com budismo, com não sei o que. É assim, o samba do monge doido, tá entendendo? Agora, nos Estados Unidos,
uma pesquisa feita esta semana pelo Rasmussen, que é uma entidade muito séria aqui, diz que 79% dos americanos acreditam, não é que acredita em Deus, acredita que Jesus é o Filho de Deus vivo que veio à Terra para pagar pelos nossos pecados e nos salvar. Então, isto aqui é o país mais cristão do mundo. Quer dizer, os caras sabem no que acreditam. No Brasil, naquela coisa vaga, acredito num Deus, no Ser Supremo, um negócio, assim, conversa de bêbado, porra. Então você tem que saber no que precisamente você acredita. Então, quer dizer, se você acredita que Jesus é o Salvador, você acredita que existe o céu, que existe o inferno, que existe a punição dos pecados, que existe a remissão dos pecados, que existe a vida eterna, etc, etc. Então, 79% acreditam que Jesus é o Salvador. Tá vendo? É isto o que salva este país. Porque se for depender de político intelectual, tá tudo fodido. Agora, no Brasil, já está fodido. Tá? Porque não tem mais político intelectual que presta, então já acabou tudo mesmo. Agora, veja você, ao mesmo tempo, saiu uma outra pesquisa que diz o seguinte: só 26% dos americanos acreditam que Barack Obama nasceu nos Estados Unidos. Só 26%. Vejam, né, no começo o pessoal achava que ia acabar com os birthers, né, ia dar duas rosnadas para ele, ia fazer uma careta de desprezo, ia assustar todo mundo ia para casa e ficar quietinho. O negócio nunca parou de crescer. E agora está explodindo a questão da certidão de nascimento. Não dá para esconder isso eternamente. Né? Tem um vídeo em que aparece o Barack Obama dizendo a seguinte frase: aqueles que omitem a verdade é porque tem algo a esconder. Ele está aí escondendo a tal da certidão de nascimento faz anos. Não é só a certidão de nascimento. Certidão de nascimento, registro médico, os documentos universitários, passaporte, tudo. O pessoal começou a reclamar: cadê seu passaporte? Perguntar: com que passaporte você não entrou na Indonésia? Né, no tempo que era proibido o americano entrar na Indonésia. Daí, né, o pessoal do Departamento de Estado, mais que depressa, falaram: vamos divulgar um passaporte. Divulgaram um passaporte que deram para ele depois de ele ter sido eleito presidente. Pô, claro que o pessoal está com treta. Então, aqui tem 26% acredito que o Obama nasceu nos Estados Unidos, 26% estão inseguros, não sabem, e 48% dizem que de fato não acreditam que ele nasceu nos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso aí não vai ficar assim. Por falar nisto, veja, no dia 2 de... Olha só uma coisa, ninguém está noticiando este negócio. Eu soube diretamente da fonte que mandou aqui uma cartinha pedindo contribuição para ajudar. Aqui tem uma entidade chamada United States Justice Foundation, que sempre se mete nesses processos. Mas quem é o filho da puta que está me telefonando a esta hora? Veja você, que falta de vergonha. Né? Todo mundo sabe que eu faço o programa essa hora. Daí vem um cara provavelmente pedir dinheiro emprestado. Né? Então, aqui, a United States Justice Foundation vive fazendo se metendo nesses processos para defender estudante cristão discriminado, essa coisa toda. E acontece que um dos processos deles é exatamente o negócio da certidão de nascimento do Obama, dando lá a demonstração de que o Obama não é, mesmo que ele tenha nascido aqui, ele não é legalmente um cidadão americano, porque o pai dele não era americano, tá certo? E não teve tempo de residência suficiente nos Estados Unidos para que o seu filho pudesse ser aceito como cidadão nativo americano. E acontece que, vocês sabem que tem um monte de processos que foram bloqueados de cara, quer dizer, não foram ouvidos, não foram examinados, sob a alegação de que os requerentes não tinham standing, não tinham posição legal para entrar com o processo, porque não provaram que tinham sido pessoalmente prejudicados pela eleição do Obama. Veja você que artifício. Então, dezenas de processos foram recusados. Acontece que tem um processo que foi aceito. E está marcado para o dia 2 de maio a apresentação, vamos dizer, da argumentação oral. Quer dizer, é a primeira vez que a questão chega num tribunal, minha gente. É a coisa mais importante que está acontecendo. Não saiu em jornal nenhum, nem a imprensa conservadora está sabendo disso. Então, vocês, vamos dizer, tirando o pessoal que é sócio ou contribuinte da United States Justice Foundation, vocês são os primeiros que estão sabendo, aí no Brasil. Dia 2 de maio, aguardem. Né? Peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Olá, professor. Olá, tudo bem?
Diga. Sim. É, perguntar a sua opinião. O Brasil é dito ser um país católico. Terça-feira, a paixão é só praia, curtir, comer bacalhau. Domingo é só curtir. É isso mesmo, Praia, é isso mesmo. É o que eu estava comentando agora há pouco que falou o Papa João Paulo II, né? Que é um muito bom observador. Ele disse: os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Eles não têm fé nenhuma. Eles acreditam em qualquer porcaria. Eles acreditaram até em Lula, acreditaram até em Dilma, porra. Né? Acreditam em disco voador, em duende, né? E acredita numa vaga entidade que eles chamam de Deus. Agora, se espremer o cara na parede e falar: peraí, diga uma coisa. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo? Jesus Cristo veio na carne para nos salvar? O cara, não sei. Então não é cristão, pô. O cara quer ser cristão, mas não é. E esse é o problema do Brasil, a total desorientação religiosa desse país, pela qual é culpado o clero brasileiro quase inteiro. Tirando meia dúzia de heróis, como o padre Paulo Ricardo, o resto tudo não presta. É tudo vendido, porra. É isso que aconteceu. Então você tem toda a razão. Dizem que é um país cristão, mas é da boca para fora. Né? Então, aliás, esta semana apareceu um senador do Havaí que disse uma coisa fundamental. Ele disse o seguinte: olha, eu acredito que o Obama nasceu aqui, mas eu acredito que eles estão escondendo a certidão de nascimento por causa de alguma informação que está lá. E eu acho que a informação é sobre o pai dele. Tem alguma coisa duvidosa sobre o pai dele. Que coisa duvidosa? Ele não falou, mas não disse nem ele foi perguntado. Mas tem muitas coisas duvidosas sobre o pai dele. Né? Não se sabe sequer se ele foi casado com a mãe ou não. Se casou, apenas juntou, porque não apareceu certidão de nascimento, não apareceu um cara que dissesse: eu fui convidado, estive no casamento dele, não apareceu um vizinho que conhecesse o casal. Né? E até o endereço que botaram naqueles anúncios lá, publicaram o anúncio, dia tal nasceu o menino Barack Hussein Obama, tá, né, carequinha, pá, né? O endereço que eles dão é falso. O casal Obama jamais morou lá. Então, de fato, tem alguma coisa errada com o pai dele. Na mais extrema das hipóteses, o pai dele não é pai dele, o pai é o Malcolm X, como andaram dizendo por aí. Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que das duas uma, ou a certidão não existe e nunca existiu, ou então tem alguma coisa escrita lá que ninguém pode ler. Nos dois casos, o sujeito enganou o país inteiro. Agora, veja o seguinte. Aqui eu recebo de uma outra fundação americana a lista, vamos dizer, das infrações constitucionais que o Obama tem feito. É um negócio extraordinário. Quer dizer, ele atacou a Líbia por uma ordem direta, não passou pelo Congresso. Isso é absolutamente inconstitucional. O presidente americano não pode declarar guerra sem aprovação do Congresso. Ele fez isso e o próprio Congresso faz de conta que não viu. Né? Quer dizer, que negócio assim, entra uma piroca de rinoceronte no seu cu, tá certo? Cheia de espinhos, tá certo? E você continua sorrindo, como se não estivesse acontecendo nada. Né? Talleyrand já dizia que a diplomacia é a arte de levar um pontapé na bunda e continuar sorrindo. É exatamente isso que os caras estão fazendo. Né? O Obamacare, o programa de saúde dele, já foi condenado como inconstitucional por uma corte federal. E o cara continua botando o plano para frente como se não tivesse acontecido nada. Outra coisa, ele aceitou, outra coisa que ele não podia fazer, ele aceitou assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU, né? Enquanto está exercendo a presidência dos Estados Unidos, coisa que ele não pode fazer de jeito nenhum, isso nem com a aprovação do Congresso ele poderia fazer. Né? Outra coisa, tem já uma série de casos, vamos dizer, de propina comprovada que ele soltou para vários políticos americanos. Tem pelo menos 3 que já está aprovado, tal do Joe Sestak, Andrew Romanoff e Jim Matheson. Outra coisa, a proibição que ele fez de abrir novos postos de petróleo, que é uma coisa absurda, né? Também foi declarada inconstitucional para a Corte Federal e continua, a proibição continua em vigor. Ou seja, o sujeito está cagando para a Constituição e ele está mostrando, é uma coisa ostensiva, assim, para dizer: olha, eu estou acima da Constituição e vocês tratam de me aguentar. Então ele tem uma espécie de Vladimir Putin, você está entendendo? Ora, no tempo em que houve a seleção dos candidatos do Partido Democrata, Nancy Pelosi, que seria, portanto, era a presidente da comissão do Partido Democrata, encarregada de investigar os candidatos,
ela passou um comunicado que tinha lá no meio a frase, né? O candidato foi averiguado e confirmou-se a sua elegibilidade. Né? Só que distribuiu isso por 50 estados. Só que esta frase só estava no comunicado que foi para o Havaí. Nos outros 49 estados ela não dizia nada. Quer dizer, apagou a frase. Então, quer dizer, ela sabia que estava mentindo. Então, ela estava consciente de que o candidato não atendia às condições de elegibilidade. E se estava consciente, então, para mim, tudo isso está muito claro, porque Obama é a criatura do sindicato, ou do consórcio, quer dizer, aquele grupo de banqueiros internacionais, né, que está se apossando dos Estados Unidos e do mundo. Então, como eles querem desmoralizar todas as soberanias nacionais, o que é melhor do que você forçar um país a engolir um estrangeiro como presidente, ainda ficar de joelho, ficar quietinho e não pode reclamar? Quer dizer, você cria nas pessoas uma inibição de reclamar. Né? Se abriu a boca do Barack Obama, racismo, né? E aí não interessa. Até botaram um desenho no YouTube muito interessante que eu vou botar no MSN. Né? O cara discutindo com a moça e tudo que ele fala, a moça diz, isso é racismo, isso é racismo. Né? Daí ele fala, não, mas tem, né, aquele pastor, eu esqueci o nome do pastor, que foi lá e fez uma investigação e demonstrou que o Obama jamais foi aluno de Colômbia. Ele diz, o pastor é racista, mas ele é preto, não interessa. Ele diz que é preto, mas não é. E assim por diante. Então é um negócio absolutamente paranoico. Né? Outra coisa, tem a lei de defesa do casamento, que proíbe o casamento gay. Essa passou por maioria absoluta no Congresso e foi assinada como lei pelo presidente Bill Clinton. Né? A administração Obama ignora isso aí e diz que não vai mais aplicar a lei. Quer dizer, decisão própria, tem a lei, mas eu não vou aplicar. Quer dizer, é claro que isso aí é, vamos dizer, um ato de prepotência ostensiva e calculado. Então, é claro que esse pessoal internacionalista, o pessoal do consórcio, do sindicato, da corporação, como queiram chamar, planejou exatamente isso. Vamos botar um estrangeiro lá, vamos humilhar todo mundo. E isso aí vai enfraquecer de tal modo a soberania nacional, o orgulho nacional, que depois eles aceitam qualquer coisa. Claro que isso é um plano de engenharia social, isso é mais do que óbvio, né? Então, vamos ver aqui. Ih, mas tem muitas cartas interessantes aqui. Tem uma aqui me perguntando, que é como é o nome dela? Heloísa Coimbra Bueno, por que você foi se meter com um tipo como o Duguin? O cara deve ser perigoso. Perigoso é mesmo, porque ontem, quando eu estava descarregando, né, a nova mensagem dele, né, que é a resposta à minha colocação da 15 dias atrás, na mesma hora que eu estava descarregando, veio a minha esposa Roxana avisar que tem uma baita cobra no quintal. Né? Então, imediatamente fui lá, peguei a espingarda, né, e mandei a cobra para o Beleléu. Mas a mensagem do Duguin vai dar um pouco mais de trabalho. Né? Mas mesmo assim, olha aqui, Heloísa lembra coisas. E cada episódio tem um sujeito que fundou uma tal de igreja ortodoxa portuguesa. Né? E teve um monte de aluno meu que, sem me perguntar nada, né, foi lá e entrou para a igreja ortodoxa portuguesa. Quando se vê, a igreja era uma fraude total, 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 total. Daí voltaram tudo, né? Com aquelas caras, né, murchas, se fuder, mas é verdade. Por que não perguntaram, porra, né? Porque eu, assim, se é para você entrar em alguma organização, você tem que entrar, meu filho, em caráter experimental. Não comprometer o seu coração. Você vai lá e observa com imparcialidade, com justiça, e não se envolva emocionalmente na coisa. Não vai se entregando para um guru, nem para mim, meu filho. Eu vivo pedindo para vocês acreditar em mim sob palavra. Ao contrário, eu encho o saco de todo mundo com provas e demonstrações. Às vezes a pessoa não aguenta mais. Fala, tá bom, já tá provado, para. Não, peraí, tem mais, tem mais, tem mais. Eu nunca pedi para ninguém acreditar em mim sob palavra. Eu não sou Barack Obama, porra. Aquele negócio, afinal, você vai crer em mim ou nos seus próprios olhos? Você tem que crer nos seus próprios olhos e ouvidos e não em mim. Agora, se eu demonstrar a coisa, né, com lógica, com razão, com documento, etc., bom, aí sim.
Né? Então, eu nunca pedi para ninguém acreditar, estou pedindo para aprender. Agora, aqui o Eric Moreno me pergunta quais são as principais influências comunistas no mundo atual? Como podemos identificá-las e perceber de que forma agem? Essa é uma questão muito importante que muitas pessoas desconhecem. Então, em primeiro lugar, você tem que ler o livro do Anatoly Golitsyn, que se chama New Lies for Old. Existe uma tradução brasileira online, feita, aliás, por um ex-aluno meu. Onde ele é um camarada, um alto oficial da KGB, que saiu da União Soviética, veio para os Estados Unidos e fez uma série de comunicados para a CIA, para o governo americano, dizendo todos os planos que o pessoal do governo soviético ia realizar dali para dentro. Então ele disse, olha, eles vão liberalizar o regime, eles vão adotar a economia de mercado, eles vão derrubar o muro de Berlim, tá certo? Vão reunificar a Alemanha, vão fazer tudo isso aí, e vocês vão achar que o negócio acabou, e justamente aí vai surgir uma onda anti-americana mundial. Mas dito e feito, porra! Hã? Quer dizer, até o Jean-François Revel, no fim dos anos 90, escreveu um livro, La Grande Parade, tentando explicar justamente isso. Como é que o regime soviético acabando, surgiu tanto esquerdismo no mundo quando era justamente para acabar? É porque acabou por um lado, mas por outro lado não. Quer dizer, eles se fizeram de morto para saltar o coveiro, estavam se reorganizando em escala nacional como tipo de organização infinitamente mais eficiente e mais flexível do que do antigo Partido Comunista. Essa organização chamada em redes, usando sobretudo a internet, onde, vamos dizer, você não sabe nem onde está o centro de comando, aparece um comando instantaneamente, todo mundo se mobiliza para atender, como aconteceu, por exemplo, na Espanha. Né? Na Espanha teve lá um negócio dos atentados, né? Quer dizer, atentado feito por quê? Pelo pessoal da esquerda. Imediatamente a reação foi contra o quê? Contra a esquerda? Não, foi contra o governo espanhol, porra. Mas em 24 horas você tinha passeata na rua culpando o governo espanhol daquilo que fizeram contra ele. Isso não acontece por acaso. Isso é a nova organização em redes. Existe um estudo feito pela Rand Corporation sobre essas chamadas redes nômades. O estudo já é até antigo, mas mostra como através desse sistema você consegue mobilização quase instantânea e consegue criar pressão política e publicitária tal que nenhum governo do mundo resiste. Como, por exemplo, esse foi feito um estudo lá no México. Então mostrava como aquela guerrilha de Chiapas, a guerrilha no campo militar só se ferrava, né? Mas publicitariamente ela sempre saía ganhando. Então o governo tinha que ceder ao perdedor. Então é isso que se chama a guerra assimétrica. O livro do Jacques Beau, né? A guerra assimétrica ou a vitória do perdedor. Como aconteceu no Brasil com a guerrilha, meu Deus do céu. A guerrilha não foram dizimadas, foram. Pronto, agora estão tudo no poder. E os milicos estão tudo em casa chupando o dedo, né, levando cuspida, levando merda na cara e ficando quieto. Então é assim que está funcionando a influência comunista. Agora comece por ler o Anatoly Golitsyn. Quer dizer, é um novo tipo de organização, flexível, onipresente e de uma eficiência monstruosa, né, que consegue impor, vamos dizer, as mentiras mais estapafúrdias. Outra coisa, existe um aparato de aproveitamento publicitário do que quer que aconteça. Quaisquer que sejam os fatos, você pode dar um viés publicitário e aproveitá-lo para fortalecer a política de esquerda. Eu vou dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, né, desde que começou esse negócio do politicamente correto, né, o que aconteceu? A população negra, que hoje em dia tem um padrão de vida igual a dos brancos, igual mesmo, não tem diferença nenhuma. Quanto mais melhorava a situação dele, mais revoltada ficava com os brancos. Quer dizer, quanto mais levava agradinho, subsídio federal, vaga nas escolas, etc, mais ficava revoltado e se sentia discriminado. Então, houve uma política de instilar ódio na população negra. Então, aqui na Virgínia, a gente vê a diferença. Os negros mais velhos, 50 anos para cima, são as pessoas mais doces do mundo, gente simpática. Os jovens estão tudo revoltados, né? Olha para você, né, e já acha que você é um hóspede que está discriminando ele. Se ele descobre que você é estrangeiro, daí ele diz, você veio aqui tomar meu emprego. Quer dizer, se ficar, o bicho corre e se correr, o bicho pega, pô. Né? Nós lá no Alabama, nós lá no posto de gasolina, vê o negão. Você filho das putas, vieram aqui tomar meu emprego. Falou, eu não estou tomando emprego de ninguém, meu filho, eu trabalho pro Brasil, eu trabalho pro Jornal Brasileiro.
Pô, né? Agora, você veja, aqui tem uma onda de espancamentos de brancos por negros. É um negócio impressionante, tá certo? São casos e mais casos e mais casos, isso acontece o tempo todo. Você veja aqui que 85% dos crimes interraciais são cometidos por negros contra brancos. É um negócio monstruoso, né? Os outros têm uma parte chicana, uma parte asiática, e aí sobra, assim, 10% são cometidos por brancos contra ou chicano, ou negros, etc, etc. Então, quer dizer, é uma onda de violência de negros contra brancos fomentada, tá certo, por engenheiros sociais, por gente que sabe o que está fazendo e que sabe como instilar ódio, tá certo? Bom, então acontece que no meio dessa onda, você, por exemplo, no YouTube, você abre lá, você tem dezenas de casos. Junta lá 5 negros para bater num branco, um branco grandão, um negro grandão batendo numa menina. Tá cheio desses casos. Não sai uma linha na mídia. Nada, 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 nada. É proibido dizer. O negro bateu no branco, isso não se fala. Ou só se fala, o cidadão bateu no outro, não diz a raça. Agora, se o branco bater no outro, bom, daí é crime racial. Acontece que no meio dessas pancadarias gerais, descobriram que uma das vítimas era transexual. Imediatamente, pá, sai no mundo inteiro, sai no Globo. É? Falei, transexual espancada no McDonald's, discriminação, perseguição. Quer dizer, no meio de centenas tem uma transexual. É evidente que ela não apanhou por ser transexual, porque já estão fazendo isso o tempo todo. Né? Então, é claro que isso aí, vamos dizer, o pessoal de mídia já está preparado para ver o potencial publicitário das notícias. Quando o potencial publicitário é contrário, você apaga o negócio, não se fala mais nisso. Agora, isso aqui, uma transexual espancada, isso é uma maravilha. Então, invertem todo o sentido da coisa e, em vez de um fenômeno social comprovado, que é a violência constante dos negros e jovens, mais jovens, contra os brancos, aparece que é uma discriminação contra transexuais, que é uma coisa que não existe. Agora, eu pergunto por que o pessoal de direita, o pessoal conservador, também não se organiza para isso. Ora, se eles exploram o potencial publicitário das notícias, não tem a obrigação de fazer a mesma coisa. Quer dizer, quando tem um cristão que foi expulso da escola porque entrou lá com uma Bíblia, tá certo? Ou o padre foi proibido de rezar um Pai Nosso. Isso para não falar do morticínio geral de cristão que tem no mundo, que raramente sai. Olha, uma transexual que mataram vira manchete, meu filho. Agora, se mata milhares ou centenas de milhares de cristãos, não sai nada. Vê se a matança de cristão na Costa do Marfim, né, está sendo noticiado. Não. Então é uma coisa de uma desproporção monstruosa. E o pessoal conservador, dito de direita, não faz nada contra isso, absolutamente nada. O que vocês têm que fazer é usar a mesma coisa. Vocês têm que fazer, vamos dizer, a infiltração sistemática. Vocês têm que entrar nos órgãos de mídia, tá certo? E começar a botar os seus amigos lá dentro e usar todos os recursos que vocês têm para reverter esta situação. Por falar nisso, eu vou aqui ler para vocês um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, que trata exatamente disso. O artigo chama-se Questão de Honra. A imagem oficial dos combates travados entre os anos 60 e 70 no Brasil opõe, de maneira reiterada e obsessiva, os jovens guerrilheiros aos velhos generais, adolescentes românticos e entusiastas contra setentões endurecidos e carrancudos. O estereótipo instituído pela minissérie Anos Rebeldes, da Globo, 1986, tornou-se obrigatório em todos os filmes, romances, contos, novelas de TV e reportagens, ao ponto de arraigar-se no imaginário popular como uma cláusula pétrea da verdade histórica, a base infalível de tudo quanto se pensa, se crê e se sente daquele período histórico. O simbolismo aí embutido é autoevidente. A juventude representa a inocência, o idealismo, a esperança, a visão rósea de um mundo melhor. A velhice personifica o realismo cínico, a acomodação ao mal, o apego tacanho a uma ordem social injusta e caquética. No entanto, é claro que nada disso corresponde aos fatos. Veja os comandantes da guerrilha. Carlos Marighella era jovem, Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, era jovem, Jacó Gorender era jovem.
E os soldadinhos das Forças Armadas que trocavam tiros com os terroristas nas ruas e nos campos eram anciãos? Como em todas as guerras, os comandantes dos dois lados eram homens velhos ou maduros, os combatentes em campo eram jovens. Sob esse aspecto, nada de novo se inventou no mundo desde os tempos homéricos. A deformação cronológica já basta para mostrar que a visão daqueles tempos, disseminada por empresas de mídia, artistas, escritores, editores, jornalistas e professores, é pura obra de propaganda. Propaganda tanto mais maliciosa e perversa, quanto mais adornada do rótulo auto-lisonjeiro de pesquisa histórica. Por mais documentos que se revirem, por mais entrevistas que se ouçam, não há pesquisa histórica quando as perguntas são sempre as mesmas e os aspectos antagônicos são sistematicamente evitados. Desde logo, as guerrilhas são sempre mostradas como fruto de uma reação ao golpe de 1964. Isso é absolutamente falso. As guerrilhas começaram em 1962, em pleno regime democrático, orientadas e subsidiadas pela ditadura cubana e ajudadas pelo presidente da República, João Goulart, de modo a articular, segundo a estratégia comunista clássica, a pressão de baixo com a pressão de cima, a agressão armada no subterrâneo da sociedade com a agitação política vinda das altas esferas do poder. Não foram concebidas no intuito de derrubar uma ditadura, mas de destruir qualquer governo democrático ou ditatorial que se opusesse ao plano de Fidel Castro de instituir um regime comunista no continente. Investiguem um a um os guerrilheiros, desde os líderes e planejadores até o último tarefeiro encarregado de vigiar os sequestrados. Não poucos dentre eles eram maoístas, discípulos de um monstro genocida, pedófilo e estuprador. E entre os demais, não se encontrará um só que não fosse comunista, marxista-leninista, acima de tudo um devoto da Revolução Cubana, que àquela altura já havia matado pelo menos 17 mil civis, 40 vezes mais que o total de vítimas, quase todas combatentes, que, num país de população bem maior que a de Cuba, o nosso regime militar viria a fazer ao longo de 20 anos. Em plena contradição com o culto paralelo do Che, as guerrilhas também surgem como um fenômeno isoladamente nacional, sem as conexões internacionais que a criaram, sustentaram e orientaram durante todo o tempo da sua existência. Vasculhem novelas, reportagens, o diabo. Raramente ou nunca encontrarão referência a OLAS, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, ancestral do Foro de São Paulo, criado nos anos 60 pela KGB e por Fidel Castro, para disseminar na América Latina, aspas, muitos Vietnãs, fecha aspas, segundo a fórmula consagrada pelo teórico Régis Debray no livrinho Idiota, A Revolução da Revolução, que os nossos guerrilheiros liam como se fosse a Bíblia. Tudo, absolutamente tudo que a guerrilha fez foi planejado, determinado e subsidiado desde a OLAS, o que é o mesmo que dizer, desde a Lubyanka, a sede da KGB em Moscou, o Brasil só entrando na história como cenário inerme, um dos muitos, onde deveriam realizar-se os planos de ocupação continental concebidos pelos mentores do regime mais assassino e cruel que o mundo já conheceu. Se a expressão OLAS prima pela ausência, mais inaudíveis, ilegíveis e invisíveis ainda são as iniciais KGB. Decorrido meio século dos acontecimentos, os esforçados pesquisadores da Globo, do SBT, da Folha e das universidades ainda não se lembraram de examinar os arquivos de Moscou, onde centenas de autênticos pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa têm certificado, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a presença dominante do governo soviético na coordenação de todos os movimentos guerrilheiros no Terceiro Mundo. O único que se interessou por esse material explosivo foi o repórter da Globo, William Wack, e só pesquisou ali acontecimentos dos anos 40, nada do tempo das guerrilhas. Mesmo assim, sua breve passagem pelos arquivos de Moscou abriu uma ferida profunda no orgulho esquerdista, mostrando que Olga Benário Prestes não foi jamais uma inocente militante perseguida pela ditadura getulista, e sim uma agente do Serviço Secreto Militar Soviético. E note bem, quando ela foi devolvida à Alemanha, todo mundo diz, não, isso aí foi antissemitismo do governo getulista. Meu Deus do céu! O serviço secreto soviético e o serviço secreto nazista viviam trocando prisioneiros, isso era costume. Costume, e não só prisioneiros. Quando o judeu fugia da Alemanha para a Rússia, o que o governo russo fazia? Devolvia para a Alemanha, porra.
Então vamos lá. Um exemplo escandaloso do desinteresse em saber a verdade é o caso José Dirceu. O criador do Mensalão sempre se descreveu como ex-agente secreto militar cubano. Que história é essa de ex? Nenhum militar sai do serviço sem dar baixa oficialmente. Cadê o certificado de dispensa? É a gente que, assim como eles fazem aqui a campanha, cadê a certidão de nascimento? Ele tem que fazer. Zé Dirceu, cadê o certificado de dispensa? Hã? Respeitosos, cabisbaixos, cientes de seus deveres de lealdade para com o segredo tenebroso das esquerdas, nossos repórteres sempre se abstiveram de fazer ao ex-deputado essa pergunta irrespondível. Essa semana mesmo está ele lá dando depoimento no SBT. Alguém me pergunta assim: Zé Dirceu, como é que você saiu do Serviço Secreto Militar Cubano? Você saiu pelo ralo, né? Saiu pela porta dos fundos, fugiu, como é que é o negócio? Resultado: com grande probabilidade, um agente estrangeiro em pleno serviço ativo presidiu um partido, brilhou na Câmara dos Deputados, berrou, denunciou, acusou e roubou o quanto quis. As pessoas se escandalizam com o roubo, mas não com a intromissão cubana. Quando o dinheiro é mais prezado que a soberania nacional, é que todo mundo já jogou o país no lixo. A moral nacional hoje em dia resume-se no versinho humorístico que andou circulando pelo YouTube. Zé Dirceu, eu quero o meu. Quer dizer, o pessoal só fica indignado com o Mensalão porque foi excluído do Mensalão, né? Vamos fazer campanha das viúvas, né? Os excluídos do Mensalão. Do desprezo geral pela busca da verdade resulta a ausência completa da ação soviética na imagem popular das décadas 60 e 70. No entanto, em 1964, a KGB tinha na sua folha de pagamentos, entre milhares de profissionais de várias áreas, pelo menos uma centena de jornalistas brasileiros. Algum pesquisador tentou descobrir seus nomes, saber se ainda estão por aí, perguntar quanto embolsaram em dinheiro extorquido de uma população escrava? Nada. Silêncio total. Com igual silêncio foi recebida minha sugestão de que algum dos desinteressados entrevistasse Ladislau Bittman, o espião tcheco que confessou ter falsificado documentos para dar a impressão, até hoje aceita como pura verdade histórica, de que os Estados Unidos planejaram e comandaram o golpe de 1964. Em compensação, a CIA é onipresente. No imaginário popular, funcionários dessa agência americana pululavam no Brasil, espionando, comprando consciências, tramando a morte de inocentes comunistas. É por isso que ninguém quer entrevistar Ladislau Bittman. O chefe da espionagem soviética no Brasil lhes contaria que, na ocasião do golpe, a KGB, o maior serviço secreto do mundo, não conseguiu localizar um só agente da CIA lotado no país. Apenas um solitário homem do FBI, o único nome que sobrou para ser usado naqueles documentos forjados. De um só lance, rolariam por terra bibliotecas inteiras de teoria esquerdista da conspiração, ração diária servida aos cérebros inermes de milhões de estudantes brasileiros. É vexame demais. Ocultar essa parte da história é uma questão de honra. Então aí está, isso que está acontecendo. Agora, contra isso as Forças Armadas fazem o quê? Processam os filhos da puta que estão mentindo pra caramba? Não. Emite nota oficial que somente eles, nem as mães dele mesmo lêem. Será que a mãe do general vai ler a nota oficial? Tem alguém na linha, quem é? Rápido que eu tenho um negócio aqui importante para contar. Diga, diga. Diga. Rafael de Salvador, tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, Olavo, sobre a situação da suposta legalidade do Obama, o que me é passado aqui no Brasil é que a Corte Suprema é uma instituição bastante sólida. Também tem um partido republicano que não me parece ser um partido aos moldes vulcanos, poderia assim dizer, né? Fora foco, de direita, o movimento da Sarah Palin, de novo. Enfim, eu queria saber a relação desse... Eles dizem, isso aí é improvável por causa disso, disso, assim. Acontece o seguinte, meu filho, estuda um pouquinho de lógica, você vai ver que o argumento de improbabilidade não vale contra o fato. E o fato é que o Obama não apresentou os documentos. O fato é que ele contratou advogados para sumirem com a certidão de nascimento dele, gastou $1 milhão nessa brincadeira. O fato é que o governador Neil Abercrombie prometeu que ia localizar a certidão e mostrar para todo mundo, e no fim confessou que não achou nada. Esses são fatos. Agora, mas o Partido Republicano não deixaria passar isso, o Congresso não deixaria passar isso. São argumentos de probabilidade. Argumentos, aliás, nem de probabilidade, de verossimilhança.
Quando a pessoa apela a um argumento de probabilidade contra um fato, é claro que está mentindo. E a imprensa brasileira toda está mentindo sobre isso. Né? Então não venha com essa coisa de, mas não, os Estados Unidos têm instituições sólidas, isso não poderia acontecer. Você não pode dizer que uma coisa não poderia acontecer quando já aconteceu. Né? Então, agora aqui, para terminar, você veja, aqui tem uma. Lembra aquela família de judeus que foram dizimados, foram atacados por pessoal palestino? Família Fogel? Muito bem, aqui tem uma comissão de esquerdistas americanos, quase todos judeus, que foram lá fazer uma visita de solidariedade a quem? Aos que sobreviventes da família Fogel? Não. A mãe do assassino, porra! Olha aí. O que vocês estão fazendo? Estão com merda na cabeça, porra? Eu estou dizendo para vocês, eu já disse assim, tem 3 instituições no mundo que são criadoras de cobras. Elas criam, alimentam e protegem os seus traidores. Essas instituições são a Igreja Católica, a comunidade judaica e os Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui é o verdadeiro coração de mãe. Se você é traidor, eles te dão tudo. Né? Agora, no Brasil também. Outro dia chegou uma comunicação. Então, assim, por exemplo, um presidiário que tenha 5 filhos, ele recebe R$3.900 por mês de pensão. Que trabalhador com 5 filhos recebe R$3.900? Né? Então, quer dizer, é opção preferencial pelo crime. Né? Agora, isso é no Brasil, opção preferencial pelo crime. Agora, aqui, americano, judeu e católico, é opção preferencial pelo inimigo. Então, como é que permite uma coisa dessa? Onde é que vocês estão? A gente aqui está lutando, eu já levei cuspida tudo quanto é lado por defender o Estado de Israel, mas se vocês, as organizações judaicas, vocês não fizerem uma limpa, se a Igreja Católica não fizer uma limpa, se os Estados Unidos não fizerem uma limpa, não tem ajuda que chegue. Vocês podem ter quantos amigos queiram, mas vocês ficam cultivando o inimigo. Assim não dá, porra. Então, essas 3 instituições, elas são muito fortes. Os Estados Unidos são fortes, a Igreja Católica é forte, a comunidade judaica é forte. Mas, se você mesmo fica ali alimentando o vírus, meu filho, não tem força que aguente, porra. Então, esses caras aqui, eles tinham que fazer com eles o que os rabinos fizeram com Spinoza, que era um bom filho da puta. Tem que botar o cara pra fora. Dizer, tu não é judeu merda nenhuma. Tu é judeu do B, tu é um traidor, sai daqui. Botaram Spinoza pra fora e fizeram muito bem. Quem gosta de Spinoza é a dona Marilena Chauí. Né? Então, eu acho que... Bom, aqui ainda tem notícia, mas não dá mais tempo, né? Agora aqui, o ministro nacional da infraestrutura de Israel, esse sim está aí botando o pinto na mesa e dizendo o seguinte, se eles forçarem a gente a aceitar o tal do Estado palestino, nós vamos aqui invadir a margem ocidental e tornar o nosso território. Mas é claro, né? Vai ficar lá dando moleza? É isso mesmo que tem que fazer. Então, note bem, eu não estou defendendo o Estado de Israel por uma posição ideológica, por ser pró-sionista, por não sei o quê. Não tem sentido eu ser pró-sionista, meu Deus do céu. Eu não sou judeu, não tem nada a ver com isso. Agora, acontece que, veja, se esse povo, depois de tudo que sofreu na Segunda Guerra, não pode ter um pedacinho de território, aquele territóriozinho de merda, eles não podem ter nem aquilo, então a humanidade não merece viver, meu Deus do céu. Porque você tem em volta, você tem 50 países islâmicos com território sobrando, e em vez deles receberem os palestinos no seu território, não, fica empurrando tudo para Israel. O que é isso, porra? É claro que isso é sacanagem, né? Então tem tanto país ali, Egito, Arábia Saudita, dá lá um pedaço de terra para os palestinos, pô. Cuida dos seus patrícios, em vez de ficar empurrando ele para os outros. Então, essa é uma coisa de senso comum apenas, não é tomar de posição ideológica. Então, agora aqui nos Estados Unidos também tem opção preferencial pelo crime. Diz que aqui os cartéis mexicanos de droga estão ocupando aqui os parques nacionais. Eles entram nos parques nacionais, que são áreas reservadas, que nem americano pode entrar. E lá no meio do mato, eles montam lá a sua fabriquinha de cocaína, né, de maconha, e ninguém mexe neles. E é uma dificuldade localizar os caras lá dentro. Então aqui está cheio, está infestado, aqui dentro. Né? Agora, também no Parque Nacional, você não pode entrar lá, às vezes você não pode entrar armado, não pode caçar, etc, etc. Graças a esta coisa
Não é só opção preferencial pelo crime, às vezes é pior. Eu estava lendo aqui na revista American Hunter que está havendo uma epidemia de ataques mortais por ursos, né? Que todos acontecem em áreas onde é proibido caçar. Então você fala, não pode levar uma arminha para se defender. Você tem que, sou da paz. Chega o urso, você fala, sou da paz. Né? E o urso lá está querendo saber disso, porra, o urso está com fome, ele come você. Então acontece o seguinte, que da totalidade dos ataques mortais de ursos acontecidos nos Estados Unidos no último século, metade foi na última década. E o negócio está aumentando, aumentando, aumentando. Agora vai você entrar armado lá para se defender do urso, você vai preso. Agora, o urso comeu, você vai fazer o quê? Vão prender o urso, porra. Depois que comeu, não há mais nada o que fazer. Então é isso aí, até a semana que vem, muito obrigado.